Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, compartilhar com você estes grandes exemplos. Nós temos aqui 3 grandes exemplos de fé. Fé inteligente, fé racional. Pois aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 8, está escrito assim: os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. E diz assim: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de todas as espécies de músicas, se prostrasse e adorasse a estalta de ouro, a tua estalta de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse a sua estalta de ouro, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a estalta de ouro que levantaste. Então veja só, meu amigo e minha amiga, quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego são 3 grandiosos exemplos de fé. Homens que não se prostravam, não se curvavam diante de situação nenhuma, nem mesmo diante das ameaças de morte. Eram homens tementes a Deus, homens que estavam dispostos a pagar qualquer preço para defender sua fé. E estes homens, por causa da fé que eles tinham em Deus, quando o rei resolveu fabricar uma estátua de ouro de mais de 6 metros de altura e ordenar a todos os músicos e todos os instrumentos musicais que tocassem os seus instrumentos, ele deu ordem que aqueles que não se prostrassem diante da imagem dele e adorasse, seria na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aqueles homens, os quais eram servos do rei, conspiraram, ou seja, tramaram contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus sempre foi com eles. E o rei, olha só o que o rei falou. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estalta de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto para quê? Se estáis prontos para morrer? O rei perguntou: se vocês estão prontos para morrer, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estalta de ouro que eu levantei, é bom.
mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, foi aí, meu amigo, foi justamente aí nessa frase que ele se deu mal, porque ele não desafiou os homens em si, ele desafiou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que guardava Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele desafiou a Deus. Olha só o que aconteceu. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos de te responder a este assunto. Em outras palavras, olha, rei, pelo que você falou aí, nós não temos nenhuma necessidade de te dar nenhuma resposta a esse respeito. Eis que o nosso Deus, versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a resposta, a fé e a confiança destes homens. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é quem pode nos livrar. E Ele, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo e vai nos livrar da tua mão, ó rei. E se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer, e ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados e vestidos com as suas roupas, capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só o grau de temperatura que estava na fornalha, porque os soldados mais fortes do rei amarraram Sadraque e Abednego, Mesaque e Abednego, e jogou eles dentro da fornalha, dentro do fogo. Só a quentura que estava na frente da fornalha matou os soldados do rei. Ora, você imagine como estava lá dentro do fogo. Mas aqueles homens, eles confiavam em Deus, eles criam em Deus, eles tinham certeza que Deus era com eles e que nada de mal ia acontecer a eles, meu amigo e minha amiga. E diz mais, para finalizar, ele diz assim: então o rei Nabucodonosor e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Que maravilha, meu amigo. 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano.
e o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha só, meu amigo, que coisa gloriosa. O próprio Deus não só deu o livramento de morte a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas glorificou o nome dele na vida desses três homens, fazendo o rei, que era um incrédulo, fazendo ele reconhecer que não há outro Deus a não ser o Deus que deu o livramento a eles. Meu amigo, quando a pessoa crê e confia verdadeiramente em Deus, nada nesse mundo pode vencer a pessoa. Para finalizar, ele diz assim: Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disserem blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas num monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Meu amigo, isso aqui é muito forte. Aqui deixa bem claro que todo aquele que crê no Deus único e verdadeiro da Escritura Sagrada, esse alcança infinitas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe de uma forma gloriosa, em nome de Jesus.